Oi turma, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fábio da Cultura Info e hoje nós estamos começando o curso de Excel Profissional em sua terceira temporada. E nessa primeira aula nós veremos a introdução ao Microsoft Excel, veremos também os comandos de inicialização do aplicativo, veremos as ferramentas que compõem a interface gráfica, veremos comandos de manipulação de células e atalhos de produtividade que vão gerar eficiência em seu trabalho. Sejam bem-vindos ao nosso curso. Aproveitem ao máximo e muito obrigado pela escolha. Então vamos lá, turma, começar a nossa primeira aula do curso de Excel Profissional, tá bom? Então a primeira coisa que nós vamos trabalhar vai ser a maneira de como abrir o aplicativo, abrir o Excel no seu computador, tá bom? Então olha só, existem diversas maneiras. Se você já tem um certo domínio ou pelo menos já trabalha com Excel, segue do jeito que você sempre está acostumado a fazer. Se você está tendo a primeira experiência com Excel, então eu vou te mostrar algumas alternativas para abrir o programa, tá bom? Então olha só, a primeira delas é utilizando o botão iniciar do Windows 10, tá? Então se você vir aqui, olha, nesse botão do Windows, der um clique aqui, vai aparecer uma listagem com todos os programas instalados em seu computador e você vai digitar a letra E, ele logo vai reconhecer o aplicativo Excel. Então você dá um clique nele e ele vai abrir, tá bom? Então essa, daí vem aqui na pasta de trabalho em branco, dá um clique aqui e abre. Existe uma outra maneira? Sim. Se você está trabalhando com Windows 10, você tem essa barra de pesquisa aqui embaixo, que também você pode vir e escrever Excel. Escreveu Excel, dá Enter, ele vai abrir o programa, tá? Já mostrei duas maneiras diferentes. Agora vamos para uma terceira maneira, tá? Como poderia ser? Vamos lá. Olha só. Lá no teclado, eu vou abrir aqui deixa eu só sair aqui para poder mostrar para vocês. Aqui a gente tem a foto de um teclado, certo? E nesse teclado existe uma tecla aqui chamada WinKey, tá? Essa tecla é a tecla do Windows. Então se você apertar essa tecla, vai aparecer aquela barra com os nomes dos programas, tá bom? Então olha só, eu vou apertar essa tecla do meu notebook e vai aparecer a tecla a lista de programas. Olha só, apareceu. Ou eu arrasto a rodinha do mouse até chegar a Excel, ou eu faço aquilo que você já conhece, aperto a tecla E e venho, aperto Excel, tá bom? Então eu já mostrei três maneiras diferentes. Existe uma quarta? Existe sim. Se você tiver algum arquivo do seu Excel que foi salvo na área de trabalho, como por exemplo esse que eu tenho aqui, olha, se eu já tenho um arquivo, eu venho e abro o arquivo direto da área de trabalho, sem problema, tá? Sem problema nenhum. Então existe essa opção também de abrir o Excel por algum arquivo da área de trabalho, tá certo? E outra maneira de se fazer é inserir um atalho do Excel aqui na nossa barra do menu iniciar. Então olha só, nós vamos procurar o Excel, a gente vem com o botão direito do mouse em cima do nome do aplicativo e a gente vem aqui, ó, fixar na barra de tarefas. Pronto, olha só, toda vez que você for abrir o Excel, basta vir aqui, ó, nesse rodapé e apertar. Pronto. Fica super fácil e simples esse modo de abrir o Excel, tá bom?
Caso você queira inserir o Excel aqui, ó, nesse conjunto de aplicativos, também é super fácil. Você vai clicar na letra E, botão direito do mouse, e agora vai vir aqui, ó, em fixar em iniciar. Antes você tinha ido em fixar em barra de tarefas. Agora você vai em fixar em iniciar. Pronto. Olha o que vai acontecer. Ó, quando apertar esse botão do iniciar, o Excel vai ficar aqui embaixo, tá? Então agora você tem inúmeros caminhos. Deixa eu voltar aqui na tela para conversar com vocês. Agora vocês têm inúmeros caminhos para localizar o Excel dentro do seu notebook ou no seu PC, tá bom? Então, essa explicação chama-se comandos de inicialização do Microsoft Excel, tá bom? Anotem tudo, porque isso pode ser importante, tá bom? Vamos então começar a trabalhar dentro do Excel, tá? Então, já que vocês conheceram diversas maneiras de abrir o software, o aplicativo, então agora vamos trabalhar dentro do Excel. Então, abram o Excel do jeito que vocês acharem melhor. Eu gosto da seguinte maneira: eu vou clicar na tecla WinKey, vou digitar a letra e vou dar um clique no Excel. Pronto, essa é a maneira em que eu geralmente trabalho, tá? Agora eu dou um clique duplo aqui na pasta de trabalho em branco, ó, abrir. Um clique é suficiente na pasta 1 do Excel. Por que pasta 1? Porque todo arquivo do Excel ele vem com o nome pasta de trabalho, tá? A gente não fala arquivo do Excel, a gente fala pasta de trabalho, tá? Então ele abre pasta 1 do Excel, sempre quando você for abrir pela primeira vez um arquivo. Por que eu estou falando isso? Porque agora nós vamos analisar essa barra verde que fica lá em cima, que chama barra de título, tá bom? Barra de título. E na barra de título, o que nós temos? Nós temos alguns botões aqui de acesso rápido, que seria o botão de salvamento automático, que você vai poder salvar na nuvem, no OneDrive, tá? Que é um recurso da Microsoft. Falar em Microsoft, né? Lembrando que Microsoft é a empresa detentora dos direitos do Excel, né? Do programa Excel. E o Excel, ele é um aplicativo dentro do pacote Office da Microsoft. Então, por isso que chama Microsoft Office, porque é um pacote de vários programas, de vários aplicativos, dentre eles o Excel. Um outro famoso é o Word. Um outro famoso é o PowerPoint. Então, por exemplo, esses três programas, Excel, Word e PowerPoint, eles estão dentro do Microsoft Office, tá bom? Então, nós estamos trabalhando em um dos aplicativos do Microsoft Office, que é o Excel, tá bom? Continuando. Aqui em cima, na barra de título, nós temos também o botão do salvar. Importantíssimo, tá bom? Então, quando você vem trabalhando aqui na área de edição do Excel, é bom você sempre vir aqui em cima e salvando o seu documento. Você pode salvar apertando esse disquetezinho aqui ou o atalho Ctrl B. É a mesma coisa, certo? Além disso, nós temos outros botõezinhos aqui que eles estão desativados porque a gente ainda não trabalhou aqui dentro, que é o botão desfazer e o refazer. Esse outro botãozinho aqui é o botãozinho de personalizar a barra de ferramentas de acesso rápido. Então, se você quiser inserir outros ícones aqui nessa barra verde, aí você habilita esses outros comandos, tá? O padrão é esse aqui. Geralmente a gente usa só com esses botões aí. Ele não insere mais, não. A não ser que o seu trabalho exija constante aplicação daquelas ferramentas. Mas não é o caso. Eu acho muito difícil, muito raro. Continuando. Pasta 1, eu falei para vocês, é o nome padrão que se dá ao arquivo, né? A pasta de trabalho do Excel que abre pela primeira vez. Pasta 1.
E o nome Excel é o nome do programa que está sendo executado. Aqui a gente tem uma barra de pesquisa, tá bom? Padrão do Windows. Aqui do lado nós temos outras ferramentas, outros ícones, tá? Que aqui é o nome, a licença do Excel. Aqui nós temos um botão de recursos futuros, que ele vai mostrar novidades dessa versão. Essa versão que nós estamos usando é o Excel 365, tá bom? Aqui nós temos um botão que é para exibição da faixa de opção. A faixa de opção é essa barra grandona horizontal que está aqui embaixo, cheio de ferramentas. Isso aqui chama barra de opções, faixa de opções. Então, se você clica, ocultar automaticamente a faixa de opções. Não tomem susto, olha só o que acontece. Some tudo. Sumiu a faixa de opções. Não fiquem preocupados, é só voltar aqui em cima, mostrar guias e comandos. Pronto, voltou. Ufa, até que enfim. Não é muito habitual fazer isso, entendeu? Só mesmo quando você quer mostrar, você chama alguém do seu lado e fala assim, eu quero mostrar uma planilha e você precisa de mais espaço, aí você oculta a faixa de opções, mas isso é muito raro também, não tem necessidade. E aqui depois, aqui no final, nós temos aqueles botões mais famosos, que é o minimizar, o maximizar, o maximizar, ou restaurar, e o fechar, tá bom? Padrão Windows, coisa assim que vocês estão acostumados e muito a trabalhar, tá bom? Agora nós vamos conhecer um pouco mais a faixa de opções, tá bom? Então vamos lá para a nossa faixa de opções, né? Que é essa barra horizontal bem composta por diversas ferramentas, tá? E vamos assim olhar de forma geral essa faixa de opções para mostrar para vocês que existem muitas ferramentas do Excel, muitas, tá? Nós não vamos aprender todas, não tem como, né? Em 20 horas de curso, em 20 aulas, não tem como a gente ver todas, mas eu prometo para vocês que nós vamos ver as principais e as mais importantes, tá bom? Para se trabalhar em escritórios, para poder trabalhar na área administrativa, parte de engenharia, tá bom? Contabilidade, então a gente vai ver as principais ferramentas, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem esses nomes aqui em cima, nós chamamos de guias ou menus, tá bom? E para cada menu desse, nós temos uma faixa de um conjunto de elementos de uma faixa de opções. Então, por exemplo, aqui, ó, no menu iniciar, nós temos todos esses grupos. No inserir, os grupos serão diferentes, tá bom? Assim como no desenhar, no layout da página, nas fórmulas. Então, são inúmeros grupos que nós temos para cada menu ou para cada guia, tá certo? Então, quando eu falar ao decorrer do curso, guias ou menus, vocês sabem, tem que clicar lá em cima nesses nomes que aparecem aqui próximos à faixa verde aqui da barra de título, tá? Espero que não esteja falando muito rápido, tá? Mas não se preocupe que essa primeira aula é uma aula assim, mais com uma visão geral, para vocês conhecerem o curso, meio que conhecer o professor, e assim a gente aos poucos se familiarizando com o Excel, tá? Mas assim, já falo para vocês, o menu que a gente vai mais usar, a guia que a gente vai mais usar é a página inicial, inserir e dados. São essas três, página inicial, inserir e dados. São as guias que a gente vai mais usar, tá bom? Muito bem. Além das guias, a gente tem aqui embaixo na interface, nós temos a caixa de nome e a barra de fórmulas, tá bom? Importantíssima a barra de fórmulas. Quando formos digitar alguma coisa dentro da célula, eu vou orientá-los a sempre selecionar a célula e vir na barra de fórmulas, tá bom? Mas a gente vai conversar isso com mais calma daqui a pouco.
vocês vão ter certeza, vocês podem ter certeza que vai ser bastante útil essa explicação. Então vamos lá. Eu acabei falando para vocês uma coisa que eu iria fazer um mistério aqui, né? Eu ia perguntar o nome desses retângulos aqui do Excel, esses retângulos brancos aqui embaixo, né? Esses retângulos desenhados por linhas cinza. E aí, como seria o nome desses retângulos? São células, tá? O nome desses retângulos chamam células, não podemos esquecer isso, tá? E essas células, elas são nomeadas a partir de uma letra, que é a coluna, e por um número, que é a linha, tá bom? Então, por exemplo, eu vou selecionar esta célula aqui, esta célula. Então, aumentar aqui para a gente poder enxergar legal, ó. Eu selecionei esta célula, logo esta célula chama-se célula D4. Célula D4. Por quê? Porque ela está na coluna D, linha 4. Tá bom? Essa daqui é a célula C2, porque ela está na coluna C, linha 2. E assim, e essa? Então é tudo muito rápido. Eu vou ter que ficar, né, olhando coluna e linha? Não necessariamente. Se você tem uma célula selecionada, eu até cliquei, deixa eu sair da tela aqui, ó. Pronto, para vocês poderem enxergar legal. Ó, eu selecionei essa daqui, ó. Que célula que é essa? Aí vocês vão lá, até achar a coluna e até achar a linha, você já perdeu muito tempo. É só olhar aqui, ó, na caixa de nome, é só olhar aqui. Já tem o nome da célula, J9, E5, A12. Tá bom? Ó, já tá tudo marcadinho aqui. É só olhar para cá. Assim como se eu disser para vocês assim, selecionem a célula X40. Então, até vocês procurarem a letra X, ou a coluna X, que é a letra X, e depois a linha 40, é só você vir aqui e digitar X40. Pronto. Ele automaticamente selecionou aqui, ó, X40. Deixa eu mostrar aqui, ó, que saiu da tela. Vamos marcar de novo aqui, ó. X40, ó, X40. Tá bom? É super prático utilizar essa caixa de nome, tá bom? Então, para voltar lá para a célula inicial, eu aperto o Ctrl e a tecla Home. Não entendi nada. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para vocês, ó. Ctrl. Tá dando para vocês enxergarem aí? Deixa eu diminuir um pouco aqui a tela para a gente poder enxergar, ó. Ctrl e a tecla Home. Ctrl, Home, tá? Fazendo isso, você pode estar em qualquer célula do Excel. Você pode estar em qualquer célula. Quando tecla Ctrl Home, automaticamente volta para a célula A1, que é a primeira célula da planilha. Tá bom? Eu sei que tem muita informação, a gente está falando um monte de coisa aqui. Deixa eu voltar aqui para poder conversar com vocês. Ó, eu sei que eu estou falando um monte de informação logo no primeiro dia, mas podem ficar tranquilos que essa primeira aula eu queria mostrar o Excel como nenhum outro curso mostra, tá? Porque o que mais a gente vê na internet aí é o pessoal mostrando atalho, é o pessoal querer fazer rápido, falar assim, faz isso aqui que é rápido. Não, eu não quero mostrar as coisas
além dos atalhos, existem também o porquê dos porquês, a parte mais teórica da coisa, você não aprender por decoreba, você aprender de fato como que funcionam os comandos, tá bom? Então essa é a nossa proposta, ser um curso assim, completo, um curso detalhado, porque eu sou muito detalhista, eu gosto de mostrar as coisas minuciosamente, tá? E então eu quero que esse curso seja diferente por isso, que vocês aprendam de fato, tá bom? Então, por exemplo, olha só a pergunta que eu vou fazer para vocês agora. Sabemos que o Excel, ele é composto por células. Deixa eu voltar para cá. Às vezes eu me perco porque tem um monitor aqui na minha frente, então eu tenho que olhar para o monitor que está sendo a gravação e tenho que olhar para a tela do notebook. Então, às vezes eu me perco. Desculpa, tá? Mas vamos lá. Então, o Excel ele é composto por células, que são esses retângulos aqui embaixo, tá? E essas células, elas são nomeadas por colunas, que são essas letras, e por linhas, que são esses números, ok? Beleza. Agora eu faço a seguinte pergunta para vocês. Se o Excel ele é nomeado por colunas, com letras, essas letras vão até onde? Até a letra Z, porque é o nosso alfabeto. Então, ó, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z. Acaba aí? Não. Depois do Z, aparecerão duas letras. A, AB, AC, AD, e aí vai. Professor, Fábio, mas e aí? Acaba onde isso? Observe que depois do A vem o B, BA, BB, BC, BD, e assim vai. Então, meio que fica... É infinito? Quase infinito. Tá, vamos voltar lá para o início, lembra? Ctrl Home. Então, significa que nós temos quantas colunas no total? É pergunta de concurso. É pergunta de prova de seleção, tá bom? Às vezes você vai fazer um teste de seleção numa fábrica e tem aquela provinha do Excel e eles vão perguntar quantas colunas existem em uma planilha de Excel, tá bom? Uma planilha da pasta de trabalho do Excel. São muitas colunas, tá? Então, antes da gente descobrir quantas colunas existem, eu quero descobrir qual é a última coluna. A primeira coluna é a coluna A. E a última coluna? É a coluna... Tchan, 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 tchan. Aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão apertar a tecla Ctrl do teclado, Ctrl, e a setinha para o lado. Como? Vocês vão fazer isso aqui, ó. Ctrl, Ctrl, e a setinha para o lado. Nossa, deixa eu sair da tela. Quer ver? Ctrl, Ctrl e setinha para o lado. Vocês vão fazer isso. Vocês vão clicar Ctrl, setinha para o lado. Tá bom? Então vamos lá. Vamos ver o que vai dar nisso. Ó. Ctrl, setinha para o lado. Olha qual que é a última célula, a última coluna. Coluna XFD. XFD. Então, são muitas colunas. E só para vocês, eu vou anotar aqui o valor para vocês saberem quantas colunas existem. Existem 16.384 colunas, tá bom? Então, se lá na pergunta do... Deixa eu voltar para a tela para conversar com vocês. Se lá na pergunta do RH, da prova de seleção da fábrica, quantas colunas tem em cada planilha do Excel? 16.384 colunas. E qual que é a última coluna? É a coluna XFD, tá bom? XFD. Olha aqui, ó, XFD. Então, se eu selecionar, ó, XFD, tá bom? XFD, estamos na linha 1,
coluna XFD. E quantas colunas tem na planilha? 16.384. Ok? Essa você não sabia, ou sabia? Anota tudo, tá bom? Anota tudo porque é importante. Vamos voltar lá para a primeira. Como é que volta para a primeira mesmo? Ctrl, Home. Vamos lá. Ctrl Home. Voltei lá para a primeira célula, que é a célula A1. Outra pergunta de concurso e outra pergunta de prova de seleção. Qual que é a última linha da planilha do Excel? A última linha. A última coluna nós já vimos, é a XFD. E a última linha, que são esses números aqui, ó. São esses números. Hein? E aí? Ctrl, setinha para baixo. Ctrl, setinha para baixo. Olha quantas linhas nós temos no Excel, na planilha do Excel. 1.048.576 linhas. Nossa, olha só. Só na coluna A, você pode colocar todos os habitantes de Lorena, todos os habitantes de Guaratinguetá, todos os habitantes de Aparecida, Taubaté. Cabe todo mundo. São 1.048.000 linhas. E aqui na coluna B você vai ter mais 1.048.000 linhas em células, né, para você preencher. Então, ou seja, a gente não pode dizer que é infinito o Excel, mas ele tem bastante espaço para a gente colocar, inserir muitos dados, tá bom? Milhares de dados, milhões de dados, tá? Então, essa era uma explicação que eu queria passar para vocês, bem teórica e de curiosidade sobre o Excel, tá bom? Anotem tudo, por favor, não deixem passar nada, porque às vezes uma explicação, um detalhe desse pode fazer a diferença. É um detalhe desse que quem faz curso sabe. Quem aprendeu o Excel por só a prática, às vezes esses pequenos detalhes é que faltam para a pessoa poder progredir na carreira. Tá bom? Anotem tudo e a gente vai agora para mais uma explicação do Excel. Então vamos lá. Agora nós vamos falar sobre as linhas de grade. Olha só. As células, elas são divididas por linhas de grade, que são essas linhas cinza aqui, ó, contornando cada célula, tá bom? E essas linhas de grade, elas não são impressas quando você pede para imprimir, por exemplo, do jeito que está aqui. Se eu for imprimir na impressora, não vão sair essas linhas cinzas, não vão, tá? Porque essas linhas, elas são apenas digitais, elas estão apenas na tela, tá bom? Quando a gente quer imprimir bordas, nós temos um botão próprio aqui para bordas, ó, bordas, e aí sim, essas bordas que a gente colocar, olha só aqui, ó, essas bordas, aí sim, essas vão sair na impressão no papel, tá bom? Mas essas aqui, essas cinzas aqui, elas não saem no papel, tá bom? Elas não saem. Essas aí, elas são apenas linhas de grade para poder nos orientar em relação à dimensão da célula. Só isso, tá bom? Para a gente poder identificar onde estão localizadas as células, tá? Muito bem. E eu falei para vocês há alguns minutos que para preencher uma célula, você seleciona a célula, você clica nela, tá? E digita. Muito bem. Só que muita gente faz isso, digita dentro da célula. Eu não vou aconselhar vocês a fazerem isso, tá? Eu vou apenas dizer para vocês,
cliquem na célula, esqueçam o mouse, esqueçam o mouse, tá bom? E vão clicar na barra de fórmulas e aí sim vocês vão digitar, tá bom? E depois de digitar lá na barra de fórmulas, dá um Enter e pronto, a célula está preenchida, tá bom? É uma boa prática profissional que vocês aos poucos vão se acostumando, porque às vezes você começa a digitar dentro da célula por aqui e o conteúdo invade a célula do vizinho. E aí quando invade a célula do vizinho, você fica perdido e não consegue identificar qual conteúdo é de quem, tá bom? E quando você começa a preencher aqui na barra de fórmulas, a chance de você se atrapalhar, ou pelo menos ter um sentimento de que o procedimento está errado, ele diminui, tá bom? Então, ao decorrer das atividades, eu vou mostrar claramente para vocês como é bem mais vantajoso você selecionar com o teclado aqui na célula, marcar a barra de fórmulas e preencher na barra de fórmulas, tá bom? Falando teoricamente assim parece bobeira, mas não é não, tá? Outro detalhe que eu queria falar para vocês ainda hoje. Lembra que eu falei lá das guias? Tá. Para você ter acesso às guias sem a utilização do mouse, porque às vezes você está usando um notebook e às vezes você não tem o costume de usar o notebook com mouse, e sim com o touch, né? Aqui do notebook. E aí você quer ter acesso aos menus. Então, em vez de você vir aqui pelo touch, você pode simplesmente apertar a tecla Alt do seu teclado. Observe que vão aparecer letrinhas lá em cima dos menus, das guias. Então, olha, da página inicial, o C do inserir, T do desenhar, JI, tá? Então, o que eu fiz? Eu simplesmente apertei essa tecla aqui, ó, Alt. Eu simplesmente apertei essa tecla, tá? Então, ó, apertei o Alt, olha o que acontece. Os menus, eles vão ficar com letras. Aí, por exemplo, eu quero acessar o menu inserir, então é só digitar qual letra? A letra T. Aí eu venho e digito T, automaticamente muda. E aí quando eu entro na guia inserir, o Excel ele vai me dar os atalhos das ferramentas da guia inserir, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, você quer fazer um gráfico de colunas, eu vou apertar U2, ele vai abrir o gráfico de colunas, tá bom? Então, utilizando o Alt, você tem acesso ao atalho das guias, tá bom? Muito bem. Só que se eu quiser ter o acesso ao atalho das ferramentas, eu não quero das guias, eu quero das ferramentas. Aí você faz o seguinte, vamos dizer que eu quero ter acesso às ferramentas do menu página inicial. Então eu venho lá, ó, Alt C. Olha só, Alt C. Automaticamente eu tenho acesso às ferramentas da guia página inicial. Vamos fazer um teste? Olha só. Ó, é difícil encontrar isso nos cursos aí, hein? Olha só, vou colocar o nome do nosso curso, ó, Excel. Tá? Aqui na célula. Que célula que é essa? Fala aí pra mim aí. Que célula que é essa que eu escrevi Excel? Célula G7. Muito bem. Célula G7. Eu quero deixar essa célula em negrito. Então o que eu faço? O negrito tá aqui. Certo? Então, se eu tiver o mouse, eu quiser usar o Alt, é só vir aqui e apertar no negrito. Pronto, ficou negrito. Tá? Agora, se eu quiser colocar em negrito usando apenas os atalhos
lá da guia e das ferramentas, dos grupos, eu faço o seguinte: Alt, C e número 1. Olha aqui, ó. Por que número 1? Porque o número 1 é o do negrito. Ó, o nome Excel ficou em negrito. Tá bom? Então, aos poucos, a gente vai conhecendo esses detalhes dos atalhos, que podem ser importantes para gerar uma produtividade, uma eficiência nos seus trabalhos. Tá bom? Então, anotem tudo. Mas vamos fazer mais uma coisinha. Nesse nome Excel, vamos pintá-lo, a letra de amarelo, e a célula vamos pintá-la de verde, tá bom? Então, o retângulo de verde e o nome Excel de amarelo. Como que faz isso? Olha só, a célula já está selecionada, bonitinha aqui. A gente vai lá em Alt, C, muito bem. Vamos apertar R e vamos escolher a cor verde. Belezinha. Agora vamos pintar a letra de amarelo. Alt, C. Olha só aqui, ó. A cor da letra é esse Azinho com a tarja colorida. F, C. Que cor que nós queremos? Amarelo. Pronto. Tá aí. Eu sei, assim, professor Fábio, mas vindo aqui pelo mouse é mais rápido e mais prático. Concordo com você, tá? Mas em determinados momentos, a gente precisa aprender outros caminhos. Sempre aprender outros caminhos. Nunca se acostumar com um caminho só. Porque alguns desafios, eles vão exigir que nós tenhamos outras alternativas. E de repente essa alternativa pode ser importante para você. Tá bom? Não esqueçam disso. Joia? Anotem tudo, porque tudo isso é muito importante. Confiem em mim. Tá bom? Tá sendo legal, né? O curso está sendo... Espero não estar falando muito rápido. São muitas informações para o primeiro dia. Mas eu acho que vocês vão tirar bom proveito disso tudo. Anotem. Vamos lá então. Olha só. Dentro da planilha do Excel, ou dentro da pasta de trabalho do Excel, né, que é o arquivo, pasta de trabalho do Excel, nós podemos ter várias planilhas, tá? E aqui embaixo, nós temos o nome da planilha ativa, o nome da planilha atual que está sendo executada ou que está sendo trabalhada. Então, nós estamos na planilha 1. Caso você queira acrescentar mais planilhas, é só vir aqui nesse botãozinho de mais aqui e apertando nele, você vai criando mais planilhas. Então você criou aqui planilha 1, planilha 2, 3, 4 e assim vai. Por quê? Porque você apertou esse botãozinho do mais, tá bom? Professor, mas existe algum atalho em que você possa criar planilhas? Tem, tá? É o Shift F11, tá? Então, Shift F11. Você cria outras planilhas, tá? Então, se eu estava com a planilha 4 selecionada, deixa eu ocultar essa daqui, eu estava na planilha 4. Então, ele automaticamente criou uma planilha do lado esquerdo. Ele sempre cria, quando a gente usa o atalho, Shift, deixa eu mostrar, né? Eu não perdi o costume. Deixa eu sair da tela. Não, acho que aqui não precisa, Shift, essa setinha aqui, tá? Esse botão, Shift, F11. Então, se você apertar Shift e F11, vai acontecer o que eu mostrei aqui para vocês, eu estou com a planilha 4 selecionada. Quando eu apertar o Shift F11, o que vai acontecer? Vai criar uma planilha do lado esquerdo da planilha 4. Olha só, Shift F11 criou uma planilha ao lado da planilha 4. Por que apareceu planilha 6? Porque eu deletei
deletei a planilha 5 que eu tinha feito anteriormente, para poder mostrar para vocês. Quer ver? Ó, eu vou deletar, ó, botão direito do mouse, excluir. Eu vou de novo apertar Shift F11. Qual a planilha que vai aparecer? Shift F11, planilha 7. Por quê? Porque eu já deletei a 6, eu já excluí a 6. Tá? Então fica na memória do Excel que você criou a 5 e excluiu, criou a 6 e excluiu. Então se você pedir para acrescentar outra, ele vai vir com a 7, porque 5 e 6 você excluiu, tá bom? Fica na memória dele. Mas você é obrigado a ficar com esses nomes de planilhas, 1, 2, 3, 7, 4? Não. Você pode colocar na ordem. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, se vir com o mouse e segurar na planilha 4 e arrastar para o lado, ela vai ficar no lugar da 7. E a 7 pula para o final, tá bom? Observe que quando eu arrastei, apareceu, olha só, um triângulo preto, né? Então, ó o triângulo preto. Ele está marcando onde a planilha vai ficar localizada agora. Então, ó, ok? Então, planilha 1, planilha 2, planilha 3, planilha 4. Se eu quiser, em vez de planilha 7, eu quiser que essa planilha chame-se final, né? Ou última, vamos chamar de última. Então, eu vou vir com o botão direito do mouse em cima dela e vou pedir para renomear. E na hora de renomear, eu apago o nome anterior e escrevo aqui última. Pronto. Essa planilha é a planilha última. O nome é a planilha com o nome última, mas podia ser qualquer outro nome, tá bom? Então, lembre-se que se você tem uma planilha com 1 milhão de linhas, com mais 16 mil colunas, se não for suficiente, você pode alterar a planilha. Aí você vai ter mais 1 milhão de linhas com mais 16 mil colunas. Se não for suficiente, você vai para a planilha 3 e assim sucessivamente, tá bom? O Excel não é infinito, mas ele é muito grande, tem muito espaço para a gente trabalhar, tá bom? Então essa era mais uma explicação que eu precisava mostrar para vocês nessa primeira aula, porque tudo isso faz parte da interface gráfica do Excel, tá bom? Que eu quero que vocês sejam alunos, que vocês olhem para os softwares, olhem para o programa e saibam exatamente onde estão, tá bom? Eu não quero que vocês aprendam apenas atalho, eu quero que vocês aprendam a ser rápidos. Esse curso não é curso de velocidade, não é um campeonato de quem faz mais rápido, não. Aqui é um curso para que vocês realmente aprendam e entendam como que funciona o Excel, tá bom? Então vamos para mais uma explicação da interface gráfica. Então vamos lá, olha só. Ainda falando sobre planilhas, para a gente não deixar passar uma outra informação importante, se você quer alternar entre planilhas, vamos fazer o seguinte. Eu vou selecionar umas células aqui, ó. Vou selecionar umas células, vou pintar de verde. A número 1 aqui eu vou pintar de vermelho. A número 2 eu vou pintar aqui de... É só uma brincadeira aqui para a gente poder... para poder ficar mais didático a explicação que eu vou dar para vocês, tá? E a última que eu vou pintar de preto, tá? Olha só. Então eu tenho aqui a planilha 1 vermelho. Vou tirar esse nome Excel aqui. Pronto, ó. Planilha 1 vermelho, planilha 2 azul, planilha 3 verde, planilha 4 bege e amarelo, né? Quase um amarelo. E a última preto, tá? E eu quero alternar as planilhas. Eu quero estar na primeira, depois eu quero ir para a segunda, quero ir para a terceira, mas sem clicar aqui na aba dela, sem clicar aqui na aba, apenas utilizando o teclado, tá? E olha que eu falei que não era um curso de atalho, hein?
Eu não falei que era curso de atalho, mas olha quantos atalhos eu já falei hoje para vocês, tá? Então, para a gente fazer mudar a planilha ativa, você vai apertar as seguintes teclas. Deixa eu mostrar para vocês aqui o teclado, tá bom? E vamos apertar o seguinte, Ctrl, essa tecla aqui, e vamos clicar em Page Up ou Page Down. Page Up, Page Down, tá? Page Up, nós vamos voltar. E Page Down, nós vamos avançar, tá? Então, vamos lá. Se nós estamos na planilha 1, nós queremos avançar. Então, é Page Down. Então, vamos lá, ó. Page Down, planilha 2, planilha 3, planilha 4, planilha 5. A última, né? E Page Up, vamos voltar. Page Up. Planilha 4, planilha 3, planilha 2, planilha 1. Tá? Então, olha só. Vou de novo apertar aqui o teclado. Você vai segurar essa tecla aqui, Ctrl, para avançar, e vai vir Page Down. Ctrl e Page Down. Para voltar, Ctrl, Page Up. Tá bom? Então, Ctrl, Page Down. Ó e ó. Page Up, volta, volta, volta e volta. Tá bom? Então, é um atalho do teclado que faz para a gente alternar as planilhas, ok? Muito bem. Outro detalhe que eu preciso mostrar para vocês hoje, nessa aula de interface gráfica, são as barras de rolagem. Então, nós temos a barra de rolagem vertical, que é essa barra que fica aqui, ó. Deixa eu sair da tela. Olhar lá para o monitor grandão lá. Pronto, deixa eu sair da tela, pronto, ó. Então, você tem aqui a barra de rolagem vertical, que você vai poder enxergar a altura da planilha, o número de linhas. Então, se você tem até a linha 21, mas se eu quero descer mais, é só vir aqui na barra de rolagem e apertar aqui, ó. Tô apertando aqui, ó, nessa setinha, ó. Ele vai descendo, tá? Isso através da barra de rolagem. Assim como nós temos a barra de rolagem horizontal, que nós vamos correr pelas colunas, tá? Então, ó, eu tô no máximo da esquerda, mas se eu quiser ir para a direita, ó, tô apertando aqui, gente, ó, tô apertando essa setinha, tá bom? Então, rola para a esquerda, rola para a direita, rola para cima e rola para baixo, ok? Combinado? Beleza. Outra explicação importante que eu preciso falar para vocês hoje são esses botões aqui de baixo, ó. Tá vendo? Ó, esses botões aqui, ó. Nós estamos nessa visualização, a visualização normal, que é a visualização das células, tá bom? Do jeito que está na tela. Agora, se eu vir nesse outro botão aqui, é layout de página. O que significa esse layout de página? Ele vai mostrar os limites da página de impressão. Então, por exemplo, do jeito que está aqui, do jeito que nós desenhamos, esse retângulo vermelho ele vai ser impresso na primeira página. Por quê? Porque a primeira página ela está pegando desde a coluna A até a coluna J. Então, tudo que você fizer da coluna A até a coluna J vai sair impresso na primeira página até a linha 50, tá? Na primeira página, ok? Assim como se você selecionar a planilha 2, vamos voltar aqui, ó, a planilha 2, o retângulo azul desenhado ele vai sair na primeira página. Por quê? Porque ele está na coluna B até a coluna G. B e G fazem parte da primeira página, tá bom? Muito bem, vou voltar aqui para
para o modo normal, planilha 1, modo normal, planilha 1, tá? E aí observem que aparece essa linha tracejada aqui, ó. Essa linha tracejada, toda vez, deixa eu voltar aqui para a tela para olhar para vocês. Toda vez que eu faço essa mudança de tela, às vezes eu me perco aqui. Tá, ó. Toda vez que você imprimir ou pedir uma visualização de impressão, na verdade, visualização de impressão, vai aparecer esse tracejado, tá bom? Esse tracejado aí, ele é uma pré-visualização dos limites de impressão, tá? E a gente pode configurar o Excel para que não mostre esse tracejado, tá bom? Como que a gente faz isso, tá? Vou explicar para vocês como que a gente consegue ocultar essa linha tracejada aí da impressão, tá? Que mostra na tela. Olha só, a gente vai vir aqui em arquivo, deixa eu voltar aqui, ó, arquivo, certo? Opções, arquivo, opções. Aí vai aparecer essa caixa de propriedade, na verdade, de configuração, tá? Essa caixa de configuração, nós vamos vir aqui em avançado, vamos descer a barra de rolagem até opções de exibição desta planilha, e vamos tirar essa caixa aqui, ó, mostrar quebras de página, porque aquelas linhas tracejadas chamam quebras de página. Nós não vamos mostrar. Então, se não vamos mostrar, tem que tirar essa marcação aqui. Então, a gente clica nela e dá um OK. Olha só, saiu tracejado. Tá bom? Exatamente isso. Anotem essa sequência, voltem o vídeo, anota, porque às vezes você tá lá, já aconteceu comigo já. A gente tá lá trabalhando, aí algum coordenador chega, um gerente, ele quer ver a planilha, você mostra, será que cabe isso na página? Cabe. Aí a gente mostra a visualização, beleza. Só que depois que mostra a visualização, fica aquele tracejado. E aí o gerente vai chegar para você em um determinado momento e falar, essa linha aí tá atrapalhando, tira essa linha aí. E aí você fala assim, não sei tirar. E aí? E aí você tem que recorrer às opções e pedir para tirar a quebra, tá bom? Então, não esqueçam disso, é um detalhe importante que às vezes a gente passa vergonha por não saber um detalhezinho tão básico, tá? Muito bem. Então, olha só, agora o último botão que nós vamos ver, eu vou ter que sair da tela aqui para poder mostrar para vocês esse último botão. Olha só, é esse botãozinho aqui do quebra de página, tá bom? Então, por exemplo, se a gente está aqui na planilha 1 e você vai pedir a quebra de página, ele vai mostrar que o retângulo vermelho ele está ocupando a primeira página até a linha 10, tá bom? Na planilha 2, até a linha 11, página 1 na linha 11. Na planilha 3, página 1 até a linha 9. Na página 1 da planilha 4, até a linha 12. E na última planilha também está ocupando a página 1 até a linha 13, coluna G, tá bom? Então, super tranquilo. Aí mostrou de novo como é que faz para tirar. Vamos lá tirar. Então, super tranquilo essa página, essa parte de layout da página, tá bom? Então, vamos lá, ó. Opções. Avançado. Opções de exibição. Não mostrar quebras de página, ok, saiu, tá bom? Super simples, prático, rápido. E eu não vou entrar na tela agora, porque eu quero mostrar isso aqui para vocês. Ó, zoom. O
Então, se você tem aí as células, elas estão muito pequenas ou muito grandes, você tem a possibilidade de aumentar ou diminuir na tela. Então, ó, aqui eu vou diminuindo, ó, você aumenta o espaço aumenta a amplitude do arquivo, da pasta de trabalho, para você visualizar mais os conteúdos da planilha, ou você aumenta, ou não, vou voltar lá para a primeira, né, Ctrl Home, ou você aumenta o zoom da célula para você poder dar destaque aos elementos que estão sendo inseridos, tá bom? Então, essa parte aqui de baixo, ela serve para aumentar ou diminuir o zoom. Tem uma marquinha aqui no meio, que é do 100%, que é o padrão, que é o que a gente usa, tá bom? Então, procurem, deixem num tamanho que fique bom para vocês visualizarem, mas não fujam muito do padrão, porque as outras pessoas estão acostumadas a usar dessa forma, certo? Então, o último detalhe que eu queria mostrar para vocês são explicações sobre... Deixa eu voltar para a tela para conversar, agora de conversar. O último detalhe é o detalhe do cursor do mouse, tá? Então, agora a gente sai um pouco da questão da interface gráfica e vai trabalhar com o cursor do mouse. Esse cursor, ele pode estar preparado para fazer uma ação e apenas com o desenho do mouse você consegue identificar qual é a ação que o Excel está pedindo, tá bom? Ou o que o Excel está pronto para executar. A gente vai ver uma ilustração, né? Eu montei uma ilustração própria para poder mostrar esse cursor, tá bom? Vamos ver agora? Então vamos lá. Ver a ilustração do cursor. Então vamos minimizar isso aqui e vamos abrir aqui o arquivo das aparências do cursor. Olha só, o cursor do mouse do Excel, deixa eu sair da tela, tá? Deixa eu sair, olha só. O cursor do mouse, ele pode vir nesse formato aqui de uma cruz branca. Quando ele estiver nessa configuração, ele vai selecionar a célula. Quer ver? Olha só. Vou voltar aqui para o Excel. Vou aumentar bem aqui a célula. Olha só. Olha o cursor do mouse. Ele está com um perfil de cruz branca. Então, quando eu clico aqui, ó, ele seleciona a célula. Ele está selecionando a célula. Tá bom? Então, cruz branca, ele vai selecionar a célula. Vamos voltar para a ilustração agora. Olha só. Quando o cursor aparecer com uma cruz pequena, preta, no canto inferior direito da célula selecionada, sempre vai aparecer esse quadradinho verde aqui. Então, quando tiver esse quadradinho verde e essa cruz preta, nós vamos fazer uma cópia de conteúdo ou preenchimento automático. O que seria isso? Você vai copiar o conteúdo dessa célula para as demais ou vai preencher uma fórmula ou uma função ao arrastar essa célula para baixo ou para os lados, tá bom? Então, como que faz isso? Olha só. Vamos dizer que eu preencho aqui com o número 1 essa célula C, é C2, tá? Então, se eu vir aqui, olha só, tem um quadradinho verde e quando eu passar o mouse nesse quadradinho verde, vai aparecer uma cruz preta. Se eu clicar e arrastar para baixo, ele vai copiar o conteúdo. Ele copiou o conteúdo 1 2 vezes mais. Por quê? Porque eu arrastei 2 células para baixo.
Se eu tivesse que arrastar para o lado, ele iria arrastar os 3 números 1 para o lado direito. Por quê? Porque os 3 números 1 estavam selecionados e eu arrastei para a direita. Então eu fiz uma cópia de conteúdo, tá bom? Mas e preenchimento automático? Seria o seguinte, o preenchimento automático, quando o Excel ele reconhece uma expressão, reconhece uma fórmula ou reconhece uma sequência. Então eu tenho aqui, olha, 1, 2 e 3. O Excel já reconheceu que eu estou fazendo uma progressão aritmética de 1. 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4, mais 1, 5. Quer ver? Então, ó, selecionei esses 3. Eu vou vir aqui no quadradinho verde, na cruzinha preta e vou arrastar. Olha só. Ele vai preencher com 4, com 5, com 6, com 7. Por quê? Porque ele já sabia que eu estava numa sequência de 1 em 1. Ele leu o meu raciocínio dentro da planilha. Ele entendeu que era uma sequência de 1 em 1, tá bom? Se fosse de 2 em 2, ele iria só colocar os pares, tá bom? Então, uma explicação rápida, só mesmo para vocês visualizarem o desenho do mouse, que esse desenho do mouse ele pode te ajudar muito a manipular a célula, tá bom? Vamos voltar lá para a nossa ilustração e agora a gente vai ver esse desenho de mouse aqui, ó. Esse desenho de mouse significa que você vai mover o conteúdo. Você não vai mover a célula, você vai mover o conteúdo da célula. Como assim? Então, se você tem o conteúdo 1 na célula C2, você espera aparecer aquele desenho de mouse, que é o desenho do mover, e eu vou arrastar para o E2, vou arrastar para cá. Mas eu estou arrastando o quê? Eu estou arrastando a célula C2? Não, eu estou arrastando o conteúdo da célula C2. Ó, ó, ó. Eu arrastei o conteúdo que estava na C2 para a E2. Agora eu vou arrastar o conteúdo da E2 para E6. Ó, vou arrastar para E6 e vou soltar, tá bom? Então, aquele cursor, o cursor do mouse com a representação de 4 setas pretas, significa mover conteúdo, tá bom? Continuando. Quando o cursor do mouse estiver com a representação de uma seta preta para baixo, significa que eu vou selecionar uma coluna inteira. Então, por exemplo, eu estou aqui no A e der um clique aqui, quando aparecer essa setinha preta para baixo, significa que eu selecionei a coluna inteira. Mas eu não selecionei até a linha 8 não, viu? Eu selecionei até a linha 1.048.576. Eu selecionei até lá embaixo, tá bom? Até lá embaixo que eu selecionei. Então, é uma seleção da coluna inteira, quando aparecer essa setinha preta, tá? Muito bem. Agora, se a setinha for na linha, você seleciona a linha inteira, tá bom? Então aqui eu selecionei a coluna inteira, aqui eu selecionei a linha inteira. E foi até lá a coluna XFD, tá bom? Porque eu selecionei a linha inteira, a linha 1 inteira, a coluna A inteira, tá? Então, a gente acabou explicando esse outro desenho aqui, que é o desenho da seleção de linha inteira. Outra explicação importante é quando a gente tem o ajuste de largura de coluna. Olha só, nós podemos ajustar a coluna. Vou dar um clique aqui, ó. Não precisa a coluna estar inteira selecionada não, tá? Você vem aqui na fronteira entre uma coluna e outra, espera aparecer esse cursor de mouse com uma linha preta vertical com 2 setas laterais.
você consegue redimensionar a largura da coluna. Ó, olha como eu estou deixando a coluna A e a coluna B largas, a coluna C fininha, a coluna D fininha, a coluna E larga. Por quê? Porque eu utilizei o cursor do ajuste de largura de coluna. Mesma coisa se aplica à altura da linha. Quando aparecer esse cursor de mouse nesse formato, a gente pode aumentar a largura da linha. Você pode aumentar ou diminuir, tá bom? Super tranquilo, super fácil. Eu acho que é o que geralmente as pessoas mais fazem, né? Esse ajuste. Só que quando a gente for trabalhar lá na aula de formatação de células, eu vou mostrar outras formas também de fazer, tá? Que no caso seria o ajuste automático e o ajuste por parâmetros matemáticos, tá? Muito bem, então, ó, seleção de células, cópia de conteúdo, mover conteúdo, seleção de coluna inteira, seleção de linha inteira, ajuste da largura da coluna e ajuste da altura da linha. Muito bem, tá bom? Então deixa eu voltar aqui para a tela para eu me despedir de vocês, tá? E falar o seguinte, que foi super legal essa nossa primeira aula. O conteúdo é extenso mesmo, porque é um curso diferenciado, é um curso em que eu quero conversar bastante com vocês, eu quero mostrar detalhes do Excel, coisas que a gente vem aprendendo ao decorrer de todos os anos de experiência. Eu trabalho com Excel desde a época da faculdade, eu fiz em 2001, né? E então já são 20 anos de experiência, 21 anos, vai fazer 21 anos agora em julho, né? Porque eu entrei na faculdade na metade do ano. Então é um pouco dessa experiência que eu quero trazer para vocês e quero poder ajudar no que for preciso na rotina profissional de vocês, tá bom? Grande abraço, obrigado pela oportunidade. Refaçam essa aula quantas vezes vocês quiserem, tá bom? O que eu peço para vocês? Peço que vocês mandem para mim prints da aula, prints de vocês assistindo a aula, tá bom? Fazendo alguns desses exemplos que eu passei, tá bom? E na próxima aula, aí na próxima aula aí tem atividade, aí tem uma série de pequenas tarefas que eu vou passar para vocês e que eu vou avaliar, e que eu vou corrigir, e que a gente vai trabalhar em cima disso, em cima da prática, tá bom? Mas nessa primeira aula eu peço por favor para que vocês assistam, anotem tudo, tirem foto do caderno, tirem foto da tela para poder mostrar para mim que vocês viram e que estão aceitando essa minha proposta de aula, tá bom? Forte abraço, bons estudos e qualquer coisa é só chamar. Muito obrigado.